Bom dia a todos vocês, nossos colegas aí do interior, a você que está linkado aí no Centro de Mídias, né? Vamos dar continuidade hoje, nosso segundo dia de treinamento. Vamos fazer apenas um repaginamento de ontem, né? Vamos relembrar o que nós tratamos de ontem, dos assuntos, para nós podermos darmos prosseguimento ao nosso treinamento, ok? Bem, ontem nós já entramos no contexto da leitura de uma legislação, né? Do contexto da epígrafe, da ementa, o preâmbulo, o que é cada uma das partes que compõem uma legislação, para que nós possamos ter uma compreensão mais técnica quando nos depararmos com alguma manifestação, com alguma diligência que for feita, alguma solicitação que for feita, você já sabe fazer justamente essa leitura da lei, tá bom? Nós também abordamos o contexto dos princípios básicos da administração pública, que são eles: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esse material que está aparecendo aí é o material que nós vamos disponibilizar para você aí no interior, tá certo? Esse material ele vai nessa íntegra, nessa formatação para você aí, para servir de material de apoio, material de consulta. Inclusive, nós ampliamos aqui o conceito de cada princípio da administração pública, aqui prevista no artigo 37, tá? Ele vai o conceito de cada um, do que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Lembrando sempre, princípio da legalidade. Tudo que nós fazemos vai ter uma norma que diga o que nós temos que fazer, da forma que nós temos que fazer. Nós também falamos do ingresso no serviço público, que para ser servidor de cargo efetivo, necessariamente tem que fazer concurso, tá? Falamos do reajuste, né, que para ser concedido, por mais que tenha a previsão de uma data base no plano de cargos, há necessidade de uma legislação que trate especificamente do reajuste, tá? Do reajuste que vai ser aplicado a cada um dos servidores, que ele saia uma tabela, diga o percentual, conforme está esculpido na Constituição. Para cada despesa criada, eu tenho que ter a respectiva fonte de custeio, ok? Nós falamos também da vedação da vinculação, da remuneração do servidor público com alguma coisa. Ah, não, eu vou ganhar 3 salários mínimos. Cada vez que o salário mínimo aumentar, eu vou ter reajuste. Isso é vedado pela Constituição, tá? Então, meu vencimento está menor que o salário mínimo. Sim, mas você ganha só vencimento, ou você ganha vencimento, gratueduc, adicional por tempo de serviço. No caso do servidor público, a totalização é que corresponde à remuneração do servidor, e essa totalização não pode ser menor que o salário mínimo, tá bom? Nós falamos também de acumulação de cargos, né? Falamos do contexto da acumulação de cargos, lembrando as possibilidades de acumular. São 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, tá? E a 2 cargos de profissionais com profissões, cargos, né, privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá? Aí veio a pergunta do pessoal lá de Codajás, né, que perguntaram referente a contexto do assistente social, se poderia acumular. Nós trouxemos aqui uma manifestação da PGE que trata dessa questão, e ela diz que as atribuições do cargo de serviço social sejam inerentes à área de saúde, ou seja, que ambos os cargos integrem o quadro pessoal dos órgãos e entidades do sistema de saúde. Traduzindo, ela diz que só é possível o assistente social acumular se for no ambiente do sistema estadual de saúde. A SEDUC não é um órgão que trate de saúde, então, tecnicamente, de acordo com a interpretação do parecer da PGE, não seria permitido acumulação de assistente social SEDUC com um outro assistente social, certo? Falamos da questão da acumulação do professor, né, que hoje tem a figura do professor 40 horas,
nós abordamos a questão de não é possível, por mais que a Constituição diga 2 cargos de professor, mas eu não tenho como acumular 2 cargos de professor 40 horas, né? Senão ele vai ter que trabalhar de manhã, à tarde, à noite e entrar pela madrugada. Aí como fica o contexto da saúde desse servidor? Fica comprometido, tá? Então, é vedada a acumulação de professor, 2 de professor 40 horas. Mas é possível uma de professor 40 horas com uma professor de 20 horas. Você vai trabalhar, o professor vai trabalhar de manhã, à tarde, à noite e tranquilo, tem tempo para ele se recuperar, descansar aí, né, tratar da saúde dele, tá? Então, fica entendido dessa forma no que se refere à acumulação. Nós sabemos que tem a dificuldade de vocês aí no interior, porque no interior todo mundo conhece, é comum cada um conhecer o outro aí, né? E muitas vezes cria uma situação difícil você informar aquilo que o servidor não quis informar. No caso, de repente, a pessoa que vai ser nomeada, passou no concurso na SEDUC, vai ser nomeada, vai tomar posse, e ela, naquela declaração de acumulação de cargos, ela tendo um vínculo com o município, ela não declara que tem um outro vínculo, mas você sabe que ela tem um outro vínculo. Então, nós vamos ter que, de alguma forma, ter essa informação de fato, para que nós possamos entrar em contato com o município para pedir essa informação oficialmente e adotar as providências necessárias para que a pessoa opte por um cargo ou outro, né? Dando aquilo que eu falei ontem, que é o direito ao contraditório e a ampla defesa dele, que ele possa optar por um cargo ou por outro, tá? Nós falamos dos atos das disposições constitucionais transitórias, que foi o artigo 18 e o artigo 19, para que você entenda o motivo pelo qual o INSS se recusa a emitir CTC, as certidões de tempo de contribuições, em algumas situações, para alguns servidores, tá? Não que seja uma questão pessoal, mas os servidores que foram integrados pelo decreto 10.102 e pelo 21.712, o INSS já tem uma manifestação do Ministério Público Federal que entendeu que esses decretos não têm eficácia, né, apesar de não ter sido arguida a inconstitucionalidade dele, mas essas pessoas são seguradas do INSS porque não fizeram concurso para o provimento do cargo que estão ocupando, tá? Então, não é considerado servidor efetivo. Então, o INSS se recusa a fornecer a certidão porque entende que ele é segurado do INSS. Então, não tem por que ele emitir uma certidão para o próprio segurado dele, tá certo? Mas, desse do decreto 10.102, se a pessoa já tiver os 30 anos, tranquilo, sendo mulher, não precisar do tempo anterior, tranquilo, só faz a informação no processo dizendo o motivo pelo qual não foi fornecida a certidão do período CLT, e a pessoa, o servidor, tem que fazer essa opção tomando ciência dessa retirada, né? Ele faz a solicitação da não inclusão desse período, tomando ciência de que o período vai ser excluído para todos os efeitos, tá? Nós abordamos também o contexto dos estatutos que vigoram, no caso, para a SEDUC, que é a lei do servidor civil, o Estatuto do Servidor Civil, regulamentado pela Lei 1.762, de 14 de novembro de 86, e a Lei 1.778, de 8 de janeiro de 87. Esses são os 2 estatutos que estão em vigor para o quadro de magistério e o quadro administrativo da SEDUC. Nós entramos no contexto também da Previdência Social. O que é Previdência Social? Esclarecemos que ela é o seguro, há necessidade de contribuir mensalmente, né? Nós entramos também na questão dos regimes de previdência que estão vigorando no Brasil, né? Que são de vinculação obrigatória hoje, que é o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que nós falamos da sigla RGPS, que ele é gerido pelo INSS, né? O Instituto Nacional de Seguro Social. Quem é o público deles? Os trabalhadores da iniciativa privada, os empregadores, os empregados domésticos, os profissionais liberais, os autônomos, os servidores públicos regidos pela CLT, os exercentes exclusivamente de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, que não são servidores efetivos,
os servidores públicos que não têm regime próprio de previdência. Não têm um regime próprio de previdência, eles automaticamente estão vinculados ao INSS. Tá? E nós temos o regime próprio de previdência social, que é o RPPS, no caso do Estado, dos servidores efetivos do Estado, a Amazonprev. Só pode ser aposentado pela Amazonprev o servidor que for de cargo efetivo, né? São os servidores públicos civis, os policiais e bombeiros militares. Esses são os clientes da Amazonprev, os segurados da Amazonprev. Nesse contexto de previdência social, ele está previsto lá na Constituição, no artigo 40, para os servidores civis, que é o caso específico que nós estamos tratando. Tá? Aqui eu coloquei para vocês entenderem a mudança que teve ao longo do tempo. Até 1988, a redação da Constituição, no que se tratava a aposentadoria de servidor, ela dizia somente o seguinte, o artigo 40, o caput do artigo 40, como nós já explicamos para vocês, o que é caput, né? Ele dizia apenas o seguinte, o servidor será aposentado, somente isso. Aí dizia, aos 35 anos de serviço homem, 30 anos mulher, aos 30 anos de serviço homem e 25 mulher com proventos proporcionais, aí dizia por invalidez permanente, compulsória, por idade, e somente isso, era mais simples. Quando veio a emenda constitucional número 20, em 98, esse caput ele passou a ter uma outra redação. Ele passou a ter a seguinte redação. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo. Ele já trouxe o contexto da contribuição. Né? Já disse, olha, aquela contribuição que é feita nós vamos utilizar para o financiamento desses benefícios, para o financiamento do regime de previdência dos servidores públicos. E acrescentou também o seguinte, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Então ele disse, olha, vai ter que ter um equilíbrio financeiro e atuarial. O que é esse equilíbrio financeiro e atuarial? Nós temos que saber, pelo cálculo atuarial, quanto nós precisamos descontar, quanto precisa contribuir, quanto precisa ser a contribuição tanto do servidor quanto do Estado para continuar a manutenção do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. Tá? Esse é que é a manutenção do equilíbrio, a observação do critério do equilíbrio financeiro e atuarial. Essa redação vigorou até 2003, quando veio a emenda constitucional número 41, que acrescentou, deu uma modificada nesse caput. O que foi que aconteceu? Veio a seguinte redação. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo. Aí ele colocou mais um item aqui, que é contributivo e solidário. Essa solidariedade ela vem a partir da contribuição. Quem ia contribuir? A partir de então, continuaria o servidor ativo, o Estado, iria passar a contribuir o aposentado e o pensionista. Tá? Então, o aposentado e o pensionista passaram a contribuir para a Previdência, para a manutenção do regime próprio e pagamento dos benefícios. Ela vedou também a existência de mais um regime próprio de previdência no âmbito de cada ente da administração pública. Um regime próprio no município, um regime próprio no Estado e um regime próprio federal, por unidade da federação. Tá? Diante dessas mudanças da reforma, foi sancionada a Lei Complementar número 30, de 27 de dezembro de 2001, que o que ela fez? Ela dispôs sobre o regime próprio de previdência dos servidores do Estado, tá? Ela disse como seriam os planos de custeio e quais seriam os planos de benefício, criou a Amazonprev para gerir esse regime de previdência e deu outras providências. Tá? No que se refere ao contexto da aposentadoria, eu trago aqui o artigo 110, destaco o artigo 110, que ele diz o seguinte, os processos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais ativos ou em disponibilidade, titulares de cargos efetivos de todos os poderes, serão requeridos e instruídos em seus órgãos de origem.
após o que deverão ser submetidos ao Amazonprev para análise e validação para fins de concessão do benefício. Então, o que a legislação determinou? Ela disse que quem vai fazer a instrução do processo de aposentadoria é o órgão de origem, tá? É o órgão de origem que vai fazer a instrução do processo de aposentadoria. Tá? Ele vai para a Amazonprev apenas para validação, para conferência de documento, ver se está tudo ok. Né? Aí lá na Amazonprev nós elaboramos uma análise cadastral, um relatório técnico da aposentadoria, com a regra, tempo, etc. e tal, e elaboramos a guia financeira, que é a que vai vai com a composição da remuneração do servidor que vai servir para aposentadoria. E emitimos também a minuta a minuta do decreto de aposentadoria e encaminhamos para a Casa Civil para assinatura do governador. Tá? Dentro ainda do contexto da reforma da Previdência, que eu falei ontem rapidamente, eu coloquei aqui para vocês os itens que mais destaquei, né, os itens que nos afetam em relação a benefícios, diretamente a benefícios e as mudanças. Né? Por exemplo, aqui na emenda constitucional número 20, o que aconteceu? O salário família, que era pago para a maioria dos servidores, né, deixou de ser, ele passou apenas para servidores de baixa renda. Por isso que houve muitas pessoas que ganhavam o salário família, deixaram de ganhar, tá, em função dessa mudança. Ela vedou a percepção de proventos de atividade de aposentadoria com o de remuneração de atividade que não estivesse dentro daquele contexto da acumulação. Ela estendeu para a aposentadoria a vedação de acumulação de cargos. Ela passou a ter um regime de previdência de caráter contributivo. Tá? Ela transformou tempo de serviço, passou a ser tempo de contribuição. Tá? Todo tempo de serviço passou a ser contado como tempo de contribuição. Ela vedou também, a emenda constitucional número 20, a partir da emenda constitucional número 20, ela vedou a contagem de tempo ficto. Tá? Qual era o tempo ficto? O tempo ficto eram férias em dobro, licença especial em dobro, 1/3 noturno. Né? A emenda ela vedou isso aí. A partir de 16 de dezembro de 98 não se computa mais esses tempos. Tá? Alan, mas eu abri mão de usufruir de uma licença especial, de uns períodos de férias, para poder computar para minha aposentadoria. Eu ainda tenho esse direito se esse período for anterior a 16 de dezembro de 98, sem problema nenhum, ele vai continuar tendo a mesma eficácia de tempo de contribuição. Ele vai servir para computar para aposentadoria. Tá? Ele tem que ser, o direito tem que ter sido adquirido para auferir férias, licença especial e 1/3 noturno até 16 de dezembro de 98. Tá? Passou para o dia 17, já não se pode mais averbar aquelas férias, licença especial e 1/3 noturno a partir de 16 de dezembro de 98. Tá bom? Ela trouxe a paridade de contribuição. O Estado passou a contribuir para a Previdência. Antes o Estado não contribuía, era só o servidor que fazia o desconto que servia para a manutenção do então IPASEA, né, que era assistência médica, odontológica, hospitalar, financiamento de imóveis, isso é que servia a contribuição. A partir da emenda constitucional, não, ela disse essa contribuição que é para a Previdência só pode ser gasto com benefício previdenciário. A partir daí, então, é que foi feita a extinção do contexto de assistência médica pelo IPASEA. O IPASEA passou a ser IPEAM, passou a ser somente Instituto de Previdência. Antes era Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Amazonas. Aí ele passou somente a ser Instituto de Previdência. Tá? Por isso que foi extinta a questão da assistência médica pelo IPASEA. Ela trouxe uma questão da previdência complementar, já veio prevendo a previdência complementar, mas até hoje no âmbito do Estado não houve a implementação não houve a regulamentação da previdência complementar no âmbito do Estado. Ela trouxe também já uma previsão das aposentadorias especiais, tá? Mas que no Estado ainda não foi regulamentada também. O auxílio reclusão, que era pago anteriormente, passou a ser somente para os dependentes de servidores de baixa renda,
Então, basicamente não se tem esse auxílio de reclusão para pagamento hoje. Inclusive, ele foi até excluído do rol dos benefícios previdenciários, né? Tá? Ela trouxe o cálculo da aposentadoria com base na remuneração do servidor no cargo efetivo. No que se refere à composição remuneratória, essa foi a primeira grande mudança que afetou a remuneração dos servidores, né? Antes, os servidores podiam ter acrescentado no seu benefício de aposentadoria parcelas que eles teriam recebido por pelo menos 5 anos. Isso aí eram as parcelas pro labore que eram incorporadas, mas a partir daí não se pôde mais incorporar essas parcelas pro labore, cargo comissionado, função gratificada e uma série de outras parcelas que anteriormente podiam, a partir daí não poderia ser mais. Somente a remuneração do cargo efetivo. O que é a remuneração do servidor no cargo efetivo? Remuneração do servidor do cargo efetivo ela é composta pelas parcelas de caráter permanente, no caso dos professores. Hoje é só vencimento, pedagogo, vencimento, né? No caso dos administrativos, vencimento e grateduque. Isso é a remuneração do cargo efetivo. Remuneração do servidor no cargo efetivo ela é composta, no caso de professor, que tem o direito, vencimento, adicional por tempo de serviço e quintos, que ele venha já a ter esse direito já tenha sido adquirido lá atrás, tá? No caso dos servidores administrativos, vencimento, grateduque, adicional por tempo de serviço e quintos, se ele já tiver adquirido esse direito. Tá bom? Então, é isso que vai para a aposentadoria, isso para quem tem direito à paridade. Quem não tem direito à paridade, ele vai aposentado com base na média das 80% maiores remunerações que ele tem, sobre as quais teve contribuição, desde a competência de julho de 94 até a data do final do cálculo da aposentadoria dele. Limitada a remuneração do cargo efetivo dele, tá? Nessa época aí, houve uma questão que era a isenção da contribuição previdenciária, tá? Mas com o advento, isso as pessoas confundem hoje, essa questão aí. Em 98 foi criada a isenção da contribuição previdenciária, né? Quem já tinha implementado todos os requisitos para aposentar, mas captasse permanecer em atividade, ele tinha direito a uma isenção da contribuição previdenciária. Como em 2003 mudou a redação do caput do artigo 40, que ele disse, não, olha, a partir de agora, além de ser contributivo, vai ser solidário. Quem aposentado e pensionista também vão passar a contribuir, né, junto com o ativo e com o Estado. Então, para compensar isso aí, ele criou o abono de permanência. Quem estava isento pela emenda constitucional número 20 passou a contribuir e passou a ter direito ao abono de permanência, tá? O abono de permanência não quer dizer que você está isento, que não é uma isenção. Você continua descontando para a Amazonprev, você continua com o status de servidor em atividade para todos os efeitos e todos os direitos. A SEDUC é que, valorizando seu trabalho, valorizando a sua mão de obra e estimulando você a manter em atividade, ela lhe dá o abono de permanência no mesmo valor da contribuição que você desconta para a Amazonprev, tá? Mas isso não é uma isenção, tá? A SEDUC é que lhe paga o abono de permanência, tá? Não é restituído pelo Amazonprev, tá? Não é uma isenção de contribuição, ok? A partir da emenda constitucional número 20, passou-se a ter mais exigências para o servidor aposentar. Deixou de ser somente o tempo de serviço, né? Passou-se a exigir tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo de serviço público, tempo mínimo no cargo, tempo mínimo na carreira e idade, tá? Passou-se a ter mais exigências para poder o servidor ter direito a aposentar. Só pode aposentar se preencher todos esses requisitos, eles são cumulativos. Dizer, eu já tenho 35 anos, sou homem, tenho 35 anos de contribuição, já posso me aposentar? Já tenho 60 de idade? Já preencheu o tempo mínimo de serviço público? No cargo, na carreira? Se já, ok. Se não, tem que implementar. Tá ok? Definiu, a emenda constitucional número 20, ela veio definir
os regimes de previdência e seus respectivos segurados, tá? Ela disse, olha, a partir de agora só pode contribuir para o regime próprio de previdência quem é servidor estatutário. Quem não é servidor estatutário tem que ser para o INSS, tem que ser para o RGPS, para o Regime Geral de Previdência Social, tá? E uma questão bem que nós temos estando um problema hoje, são aqueles servidores que estão à disposição de outro órgão, de outra entidade da administração pública, tá? Por exemplo, um professor da SEDUC à disposição da CEMED, ou CEMED Manaus, ou CEMED aí do município mesmo, onde vocês se encontram, se ele estiver, em geral, é com ônus para o órgão de destino, tá? Então, quem vai passar a pagar a remuneração dele é o órgão de destino, lá a prefeitura, lá a Câmara, lá a CEMED, quem quer que seja para onde ele está disponível. Porém, a contribuição ela permanece sendo obrigatória para a Amazonprev, tá? Ele está lá no município, mas a contribuição dele tem que continuar contribuindo com 11% sobre a remuneração do cargo efetivo dele para a Amazonprev. Nós estamos tendo muito problema em relação a isso, porque as pessoas começam a descontar para o regime geral, ou então começam a descontar menos, vão com desconto X naquele exato momento que era a remuneração do servidor e não atualiza conforme ele vem sofrendo os reajustes. Então, as contribuições, no momento em que ele vai aposentar, nós vamos ter que fazer uma conciliação de se ele contribuiu para a Amazonprev, quanto foi que ele contribuiu, nós vamos ter que fazer essa conciliação todinha. E muitas vezes o servidor ele tem que contribuir, complementar essa contribuição porque contribuiu menor. Tá? Não é porque ele está à disposição de outra entidade que ele não tem a obrigação de contribuir com os 11% sobre a remuneração do cargo efetivo dele. Ele mantém a obrigatoriedade de contribuir sobre o cargo efetivo dele. Tá? E destacamos uma outra questão, que ele também tem que contribuir com a parte patronal, senão quem vai ter que assumir o ônus dessa parte patronal é a SEDUC. Tá? Tem que estar observando esses detalhes aí todinhos. Tá? Bem, lá na emenda constitucional número 41, o que foi que aconteceu na emenda constitucional 41? Como eu falei, ela criou, além do caráter contributivo, o caráter solidário. Passou a ter um teto constitucional, nós passamos a ter um teto constitucional por poder. Hoje, o teto constitucional do Estado, ele é 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que está em torno, hoje o teto constitucional, em torno de R$35 mil. Tá? Ela mudou a forma de cálculo do benefício. O benefício passou a ser calculado pela média aritmética simples. Tá? Das 80% maiores remunerações sobre as quais tiveram contribuição, veja bem que é sobre aquilo que teve contribuição, tá? Desde a competência de julho de 94 para cá. Vai dizer, não, então não estão contando meu tempo para trás? Não é isso. Seu tempo de contribuição é uma coisa, vai servir para a questão do cálculo do tempo. Porém, para efeito do cálculo do benefício, são as remunerações sobre as quais tiveram contribuição de julho de 94 para cá, que foi quando nós entramos numa estabilidade econômica, aquela implantação do Plano Real e a estabilidade da economia ficou fixada ali, né? Já ficou implantada a partir daquela data. Então, nós fazemos o cálculo de lá, pegamos mês a mês cada remuneração, né, sobre as quais teve contribuição, atualizamos monetariamente, de acordo com as portarias da Secretaria da Previdência, né, os que são utilizados para atualização dessas remunerações. Depois, ao final, pegamos 80% das maiores e chegamos a um valor X da remuneração. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é elaborado esse cálculo pelo sistema. O sistema já faz esse cálculo automaticamente. Lógico que esse sistema é uma ferramenta que está integrada, ela vai buscar essas informações junto com a folha de pagamento, CFPP. E tem algumas informações que, à época, não eram tratadas de forma individualizada. Por exemplo, férias e 13º. As férias,
não tinham uma contribuição separada, era contribuído pelo bolo total, né? Se o camarada ganhasse 5 mil reais, férias, estava embutido, 13º, a contribuição era pelo total, não era sobre o 13º e sobre as férias individualizadas. Hoje nós temos que fazer essa segregação, tá? Porque são 12 meses somente que são computados, para efeito do cálculo da média aritmética, tá? Os 12 meses do ano só, não entra férias nem 13º. Ela trouxe também a mudança da forma de reajuste. O benefício vai ser calculado pela média. E como vai ser o reajuste? O reajuste dos benefícios, como o Estado não adotou nenhum índice, nenhum parâmetro, o governo federal, para todos isso, não foi só no estado do Amazonas, foi no Brasil inteiro, o governo federal disse, olha, vai ter que ter pelo menos na mesma data e com o mesmo índice do INSS. Tá? Então, atualmente, todo mês de janeiro tem o reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão que não tem mais paridade, que foram calculados pela média. Dizer, é melhor ter paridade ou é melhor ser pela média? Isso varia de cada plano de cargos, né? Porque se você tem uma correção anual, se a correção anual é maior do que a correção do benefício do INSS, é vantagem ser paridade. Mas se você está, que nem alguns órgãos, que desde 2014 não tem reajuste nenhum, era melhor ir pelo índice do RGPS, que todo ano você tem um reajustezinho, né? E esse reajuste de lá para cá já está algo em torno de uns 30%. Ou seja, uma pessoa que aposentou em 2014 pela paridade, isso é de outro, não é o caso da SEDUC, pela paridade, com R$2.000 em 2014, hoje, pela paridade, ela tem R$2.000 aqui em 2019. Se ela tivesse aposentado com base sem paridade, com base no reajuste do INSS, hoje ela estaria com em torno de R$2.600. Né? Então, essa questão de paridade é muito relativa aí ao órgão que você está vinculado, à forma que o plano de cargos está sendo reajustado. Ela trouxe também uma mudança na forma de cálculo da pensão. Nós passamos aí a ter o teto do INSS como algumas referências, né? Para efeito de cálculo de pensão, nós passamos a ter o teto do INSS, né? Que hoje é R$ 5.839,45. Nós passamos a ter essa referência aí, tá? Como é que é feito esse cálculo, Alan? Nós pegamos a remuneração total do servidor, que ele tem a remuneração do cargo efetivo, tiramos dela 5.839,45. Se sobrar alguma coisa, nós pegamos desse valor que está sobrando aqui, 70% desse valor, e agregamos a esses 5.839,45. Se a remuneração for menor do que 5.839,45, ele vai levar de forma integral essa remuneração, vai relevar o valor da pensão pela totalização da remuneração dele. Tá? Quando ele falou que o regime era solidário e que os servidores aposentados e pensionistas passariam a contribuir para a Previdência também, lógico que não se poderia dar o mesmo tratamento que se deu para o servidor em atividade. Não é? Eu não posso exigir que o servidor aposentado contribua na mesma proporção do servidor em atividade. Então, o que a legislação determinou? Determinou o seguinte: o servidor aposentado, de forma normal, ele vai ficar isento até o teto do INSS. Até 5.839, todo servidor aposentado está isento de contribuição. O que extrapola isso, 11% sobre o que extrapolar. Tá? Então, fica isento até 5.839, pega os proventos de aposentadorias, todos, subtrai 5.839, no que sobrar aplica 11%. Tá? Ela, como eu falei, da emenda constitucional número 41, ela trouxe o abono de permanência, né? Que hoje uma discussão em relação a essa situação. O abono de permanência veio em substituição à isenção da contribuição previdenciária por conta desse caráter contributivo e solidário. Tá? Alan, mas todo mundo tem direito ao abono de permanência? Todas aquelas pessoas que implementaram os requisitos de alguma das regras com proventos integrais. Anteriormente, tinha-se um entendimento de que
Só quem teria direito ao abono de permanência seria quem implementasse os requisitos da regra permanente do artigo 40, qual seja ela? 60 anos de idade homem, 35 de contribuição, 55 anos de idade mulher, 30 de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Você implementou isso, tinha direito ao abono de permanência. Tá? Ou pelo artigo 2º da emenda constitucional número 41. O que exigia o artigo 2º? Ele dizia o seguinte, que homem iria aposentado com 58 anos de idade, 35 de contribuição, tinha a exigência de, salvo engano, 15 anos de carreira, 5 no cargo. Tá? Mais o pedágio de 20% sobre o valor, sobre a quantidade de tempo que faltava para ele implementar o requisito de tempo a partir de 16 de dezembro de 98. Eita, dei um bolo agora na cabeça de todo mundo, né? O que é que ela diz em si? Vamos lá. Na prática, eu tenho que ver idade mínima, 53 anos de idade para o homem. Tá, e o tempo? O tempo eu tinha que contar o tempo dele até 16 de dezembro de 98. Supondo que desse aí 20 anos até 16 de dezembro de 98, ele teria que pagar mais 20% sobre os 15 anos faltantes. Então, a partir de 16 de dezembro de 98, ele já não ia mais precisar somente de 15 anos. Ele iria precisar de 18 anos, certo? Ele ia precisar de 18 anos para poder aposentar. É isso que a regra dizia, tá? E a regra diz até hoje que ela ainda não foi revogada. É isso que ela diz. Quem implementasse esses requisitos, a mulher a mesma coisa. Quem implementasse esses requisitos podia ter direito a abono de permanência, tá? Era somente, sim, e quem já tivesse o direito adquirido até 31 de dezembro de 2003 para aposentar com proventos integrais. Era somente nessas 3 hipóteses. Só que, muito recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado, analisando um pedido, um caso concreto, ela entendeu que, pelo princípio da isonomia, tem que se tratar todos de forma igual, tá correto, né? Por que que quem vai pelo artigo 6º da emenda constitucional, com proventos integrais, implementou todos os requisitos, não teria direito ao abono de permanência? Por que que eu queria lá, o servidor queria, com base no artigo 3º, implementando todos os requisitos para aposentar, não teria direito ao abono de permanência? Né? Seria um tratamento desigual. Então, ela entendeu que, mesmo os que vão em aposentadoria especial, que implementaram os requisitos para aposentar, têm direito a abono de permanência. Tá? Então, quem implementou, independente do cargo, quem implementou os requisitos para aposentar com proventos integrais dentro da regra que lhe aplica, tem direito a abono de permanência. Em função do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, atualmente o que está se fazendo? Está se pagando o abono de permanência a partir do mês e as parcelas anteriores, né, as parcelas pretéritas, estão indo para um passivo, para um sistema passivo, que vai ser pago em uma outra oportunidade quando melhorar a questão da receita do Estado, tá? Mas aí o abono está sendo pago dessa forma, ok? O abono, apesar de não ter nada a ver com a Amazon Prévio, o abono de permanência, nós sempre gostamos de dar esse suporte para as pessoas, para que eles possam ter uma noção do direito que têm, né? E possam reivindicar e possam usufruir de um direito que têm, tá? Mas quem cuida diretamente de abono de permanência é a Secretaria de Administração. Ela que vai analisar essa questão, vai dizer quando vai ser pago, qual é a regra, etc. e tal, tá bom? Ela trouxe a vedação, a emenda constitucional do 41 também manteve a vedação de incorporação de parcelas que não compõem a remuneração do servidor no cargo efetivo, tá? Então, quem são essas parcelas? As parcelas são cargo comissionado, função gratificada, hora extra, né? Hoje ainda a legislação em si está ainda com a vedação da gratificação de localidade, ainda continua com essa vedação.
Depois a gente vai até conversar sobre essa questão da gratificação de localidade aí, tá? Mas o entendimento é que gratificação de localidade, ela, por ter uma natureza pelo local de trabalho, ela não faz parte da remuneração do cargo efetivo, né? Por ter uma natureza temporária, porque se o servidor que está no município, ele vem para a capital, ele não fica ganhando a gratificação de localidade. Ele deixa de ganhar a gratificação de localidade, tá? Então ela não é uma vantagem pessoal, e sim a natureza dela pelo local de trabalho. Mas nós vamos falar isso mais adiante, quando nós formos abordar a questão da súmula 24 do Tribunal de Contas, tá? Ela continua com a exigência de tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo e idade mínima, e em algumas regras, tempo de carreira, tá? Veio a emenda constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, que ela trouxe a regra de transição do artigo 3º. Essa regra de transição, ela garante paridade total para o servidor e para o pensionista. Essa regra, o que é que ela diz? Ela diz o seguinte: para cada ano a mais, vai ter, qual é a exigência dela? Homem, 60 de idade, 35 de contribuição. Mulher, 55 de idade, 30 de contribuição. Aos dois, 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo. Mas para usufruir deste benefício, o servidor tem que ter ingressado até dia 16 de dezembro de 98. Já tinha que estar em cargo efetivo lá em 1998. Tá? Se for posterior, não tem direito a pedir aposentadoria nessa regra. Ela diz o seguinte: para cada ano a mais de contribuição que o servidor tiver, ele pode reduzir 1 ano na idade. Ou seja, se eu tiver 36 anos de contribuição, homem, eu já não vou mais com 60 anos de idade, eu vou com 59. Se eu tiver 37, 58 e assim sucessivamente. A mulher também. Se ela tiver 31 anos de contribuição, ela já não vai mais com 55 anos de idade. Tá? E assim, para cada ano a mais de contribuição de idade. Veja bem que a legislação, ela diz para cada ano a mais. Que algumas pessoas já estavam querendo que, eu tenho 59 anos e 6 meses, e tenho 35 anos e 6 meses de contribuição. Eu posso juntar os dois para me aposentar? Não. A legislação diz para cada ano a mais de contribuição. Ela não diz meses, ela não diz dias, ela diz para cada ano completo de contribuição, eu reduzo 1 ano completo na idade, tá? Sim, bem lembrado. O Adinamar me lembrou aqui da questão. A aposentadoria especial não entra nesse regramento, a de professor não entra nesse regramento, tá? Por quê? Porque o artigo 3º ele diz que a referência é o quê? 60 anos de idade homem, 35 de contribuição, 55 anos de idade mulher e 30 de contribuição. É a partir desses parâmetros que você, para cada ano a mais de contribuição, você reduz 1 na idade. A aposentadoria especial de professor ela já está num regramento especial, então ela está numa exceção, né? Ela não está dentro desse contexto aí, desse artigo 3º da emenda constitucional número 47. Tá bom? Que fique bem claro isso aí. Depois não vão dizer, o Alan falou que eu tenho direito, para cada ano a mais de contribuição, reduzir 1 na idade. Outro dia, inclusive, num treinamento, a pessoa disse, não, o Alan disse que para cada ano a mais de idade eu reduzo 1 na contribuição. Não é isso, para cada ano a mais de contribuição eu reduzo 1 na idade e os professores não estão, a regra especial de professor, tá? Na regra especial de professor, ele não está inserido isso. Tá? E não vou dizer, a regra não diz, o professor, para cada 55 anos de idade, 30, ele reduz 1 na idade, não é isso, tá? O professor, ele está fora dessa regra, a regra especial de professor, não que o professor não tenha direito a essa regra, ele tem, se ele implementar aqueles requisitos, 60 de idade, 35 de contribuição homem, 55 de idade, 30 de contribuição se mulher, se for isso aí, tudo bem, independente do cargo dele, mas a regra especial de professor, ela não está amparada por esse artigo 3º, tá? Depois veio a emenda constitucional número 70, que tratou das aposentadorias por invalidez, tá? Ela tratou das aposentadorias por invalidez.
houve um corre-corre porque o pessoal entendeu que ela dizia que todo mundo ia ganhar com provenzas integrais. Não foi isso. Ela mudou só a forma de cálculo. Para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, continuava com direito à paridade, continuava com direito ao cálculo pela remuneração do cargo efetivo, tá? Mesmo falecendo na vigência da emenda constitucional número 41. E a pensão também oriunda desses servidores que aposentaram por invalidez nessa regra, elas teriam direito à paridade também. Tá? Finalmente, nós viemos com a emenda constitucional número 88, de 7 de maio de 2015, que ela alterou a idade da compulsória de 70 anos para 75. Tá? Então, a compulsória é a partir de 4 de dezembro de 2015, somente a partir dessa data, 4 de dezembro de 2015, ela passou a ser 75 anos. Quem já tinha 70 anos ou mais, no dia 3 de dezembro de 2015, ele vai pelo aposentado compulsoriamente, ele não vai esperar os 75 anos, não. 75 anos vigorou somente a partir de 4 de dezembro de 2015, tá? Dizia, mas ele ainda não tinha sido aposentado nessa data, mas a Constituição dizia que era 70 anos. Tá? 75 somente a partir de 4 de dezembro de 2015. E no que se refere a benefícios previdenciários, aí a Lei Complementar número 30, de 26 de dezembro de 2001, publicada no Diário Oficial do dia 27, garante para o segurado e para a segurada o seguinte: aposentadoria por invalidez permanente, né? No artigo 11, ele sem paridade, ou seja, pelo cálculo da média das 80% maiores remunerações sobre as quais tiveram contribuição, e no artigo 11A, com paridade por conta dessa emenda constitucional número 70. Tá? A regra da aposentadoria por invalidez, a regra é proventos proporcionais. A regra é proventos proporcionais. A exceção é que são proventos integrais, tá? Quais são essas exceções da aposentadoria por invalidez com proventos integrais? São 3 exceções. Uma, acidente de serviço. O que é o acidente de serviço? É o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Tá? Mas isso aí tem que ter uma avaliação, tem que ter uma evolução desse quadro, tá? Não pode ser, não, eu estou doente porque eu estou exercendo minha função de professor ou estou exercendo minha função de agente administrativo e estou com um problema de saúde. Não é assim, é quem vai atestar é a junta médica dentro de uma análise dessa evolução, tá? Então, eu tenho que ter essa comprovação desse acidente em serviço. Tá? Ele se caracteriza como, Alan? Esse acidente de serviço ele se caracteriza da saída de casa até a SEDUC, no ambiente da SEDUC ou das escolas e na saída do ambiente de trabalho até o retorno para casa. Tá? Ela abrange todo esse percurso aí. Tá? Agora também eu não vou pegar e dizer, não, eu vou para ali, vou passar bem ali antes, não estou indo para casa, sair do meu trabalho, vou lá para um queima lá numa loja que teve, né? Vou comprar aquela televisão 4K e depois sofro um acidente, a televisão, vou dizer, foi acidente de serviço. Não foi mais acidente de serviço. Você já tinha saído, você não foi para casa, você já foi exercer outra atividade, né? Eu tenho que ter essa questão da causa e efeito. Eu tenho que comprovar que, de fato, aquele acidente sofrido, né, foi dentro desse momento aí, dentro desse ambiente, dessa circunstância do trabalho, e a junta médica vai atestar a invalidez, tá? Moléstia profissional. Moléstia profissional a que ocorrer das condições de serviço ou de fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Essa moléstia profissional, ela tem mais a necessidade de mais caracterização dela, né? Eu tenho que deixar claro que eu tive um problema de saúde decorrente do exercício do cargo. Tá, tem que ver, tem que analisar, né? DOT, né? Lesão por efeito repetitivo, né? E aquelas outras doenças que às vezes é de má postura,
né? Não que você esteja obrigado a trabalhar de uma forma, a sei que o seu ambiente exige que você trabalhe de forma insalubre, né? Você trabalha tão apertadinho ali que aquilo pode lhe causar algum problema de saúde. Mas tem que ter essa rigorosa caracterização, tá? Se não houver, fica difícil para comprovar. Qual é a terceira hipótese, Alan? A terceira hipótese é doença grave, contagiosa ou incurável, tá? Quais são essas doenças graves, contagiosas e incuráveis? Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, tá? A cegueira, ela é posterior ao ingresso no serviço público, ok? Dizer, eu já ingressei no serviço público cego, né, com a questão dos PCD lá. Eu já ingressei cego, eu quero a minha aposentadoria. Não, você já foi de uma forma especial, né? Já foi portador de deficiência, né? Não foi que você ficou cego no decorrer da sua vida funcional. Hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, que é problema de rins, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, isso eu já falei, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, acidente vascular e outras que lhe indicar com base na medicina especializada. Tá? Nós fizemos a inclusão recentemente da hepatopatia grave. Por quê? Porque a hepatopatia grave ela foi incluída no rol das doenças que isentam de imposto de renda. Então, uma pessoa já se habilitou nessa direção, então foi concedido a aposentadoria por hepatopatia grave, né, que é a doença no fígado. Tá? Eu sou portador do vírus da AIDS, eu vou me aposentar. Não é bem assim. A junta médica vai avaliar seu estado de saúde, ela vai trabalhar com você aí pelo período de 24 meses, que é o máximo que um servidor público pode ficar de licença médica por um problema de saúde, porque no 24º mês, ao fim do 24º mês, se ele não tiver condição de voltar a trabalhar, ele vai ser aposentado de uma forma ou de outra, ou com esses problemas de saúde, ou com qualquer outro problema de saúde, ele vai ser aposentado, tá? Por invalidez e não estando previsto nesse rol de doenças, ele vai com proventos proporcionais. Se tiver previsto nesse rol de doenças, vai com proventos integrais, tá? Mas quem vai definir essa questão é a junta médica. Nós temos a aposentadoria compulsória, que é para quem completou 70 anos até 3 de dezembro de 2015, tá? E a aposentadoria compulsória para quem implementou 75 anos de idade a partir de 4 de dezembro de 2015. Nós destacamos a questão de que essas aposentadorias compulsórias, nós precisamos dar mais agilidade a elas, dar mais celeridade. Tá? Nós temos constantemente reunido com os órgãos para vermos aí, chegarmos a um consenso de darmos uma celeridade nessas aposentadorias, porque, em geral, elas são com proventos proporcionais. Se eu não der celeridade nela, o servidor vai continuar ocupando uma vaga que eu poderia já prover essa vaga com outro servidor, né? Porque aquele serviço fica, eu vou ter que redistribuir para alguém. Poderia dar provimento a um outro servidor para estar desempenhando aquela atividade, né? Sem contar que eu estou cometendo uma ilegalidade. Tá? Então, nós pedimos que instruam o processo para que nós possamos logo fazer essa concessão dessa aposentadoria. Pensão, nós entramos no contexto da pensão aqui também, para que você possa bem orientar os segurados, os dependentes, para que não tenham os seus direitos cerceados aí, tá? Então, da pensão por morte, o beneficiário tem até 90 dias para solicitar para que ele receba desde a data do falecimento do segurado. A partir de 90 dias, ele vai receber o benefício somente a partir da data do requerimento em diante. Tá? Então, há essa necessidade dessa celeridade. Vocês que estão aí no município, que prestam grande serviço para a gente, para todos os servidores do Estado,
né, que vocês possam observar direitinho isso aí. Inclusive as coordenadorias, os documentos que são ingressados na SEDUC, né, eles quando ingressam lá, que a pessoa da SEDUC dá um carimbo lá dizendo que recebeu, é o mesmo efeito se tivesse dado entrada aqui na Amazonprev, tá? É o mesmo efeito, o tempo já paralisa lá. Nós, quando calculamos, consideramos o tempo, nós consideramos a partir do momento em que ele ingressou com essa documentação junto às coordenadorias da SEDUC aí no município, tá? Então, vocês de fato, têm essa prerrogativa de funcionarem como um posto avançado da Amazonprev, mediante essa cooperação técnica que nós já temos, essa parceria que nós já temos há muito tempo com a SEDUC, tá? Falar em dependentes, né? Dependentes de pensão. Quem são os dependentes de pensão? Nós temos dependentes preferenciais e não preferenciais. Quem são os preferenciais? O cônjuge ou companheiro, enquanto perdurar o casamento ou a união estável, o cônjuge separado de fato, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, desde que credor de alimentos. Tá? Eu vou destacar uma questão aqui do cônjuge e do companheiro. O fato de ser casado no civil, por si só, não garante o pagamento de pensão. A legislação, ela deixou claro que a separação de fato já não dá mais direito ao pagamento de pensão. Então, mesmo casado no civil, tem que continuar com a convivência marital até o momento do óbito. Tá? Normalmente, nós solicitamos, além dos outros documentos, né, a certidão de casamento e um comprovante de domicílio em nome da pessoa que faleceu e da pessoa, do cônjuge ou do companheiro que está pedindo o benefício de pensão, para poder caracterizar que eles estavam na convivência marital até a data do óbito. Tá? O cônjuge separado de fato, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, desde credores de alimento. Destacando que, no caso de cônjuge e companheiro que recebe pensão alimentícia, a pensão previdenciária vai ser na mesma proporção da pensão alimentícia. Se a pessoa ganha 30%, a pensão previdenciária vai ser proporcional a 30%. Se ela ganha um salário mínimo, vai ser proporcional a um salário mínimo. Tá? Se ela ganha 50%, vai ser proporcional a 50%. Se ela ganha R$100, vai ser proporcional a R$100. Tá? Então, no caso de pensão alimentícia para companheiro, companheira, esposo ou esposa, vai ser na proporção dos alimentos, por mais que não tenha outros dependentes. Tá? Vai ser sempre nessa proporção. Filhos menores de 21 anos não emancipados de qualquer condição, os filhos inválidos desde que a invalidez seja pré-existente ao óbito do segurado, o enteado e o menor tutelado. Só destacando para que o enteado e o menor tutelado, há a necessidade da inscrição prévia. Tá? Há a necessidade da inscrição prévia. Nós já não temos mais a figura do menor sob guarda. Tem que ser tutelado. Tá? E essa inscrição, o segurado ou a segurada tem que pedir com antecipação. O nascituro, né, também vai ter direito a benefício de pensão. No caso de filhos, o rateio de pensão é de forma igual, né, proporcional a cada um. No caso ainda de esposo e esposa, a legislação veio com uma mudança aí. A legislação veio com uma mudança. Qual foi essa mudança, Alain? Ela, para companheira, companheiro, esposo ou esposa, ela está exigindo carência agora. Precisa ter, o segurado ou a segurada precisa ter efetuado no mínimo 18 contribuições para a Previdência. Tá? Vejam que eu estou dizendo 18 contribuições para a Previdência. Eu não estou dizendo que necessariamente essas 18 contribuições tenham sido exclusivamente para a Amazonprev. Porque pode ser que a pessoa ingressou, primeiro mês, veio, faleceu, só tem uma contribuição. Mas ela tinha contribuição lá para o INSS ou para outro regime de previdência. Então ela vai lá, pega essa certidão, traz aqui para averbar para completar as 18 contribuições. Tá? Deu para entender? Servidor efetivo que implementou, faleceu, tem que ter no mínimo 18 contribuições para a Previdência. Lógico que pelo menos uma para a Amazonprev, né? Nunca contribuiu para a Amazonprev, não é servidor efetivo, não é nada, que é pensão lá, não existe isso. Servidor efetivo, no mínimo 18 contribuições para a Previdência, ok?
Além disso, o que a legislação está exigindo mais, Alan? Ela está exigindo o seguinte, que o casamento ou a união estável tenha pelo menos 2 anos. Então, tem 2 exigências aí, no mínimo 18 contribuições, e o casamento ou a união estável tenha acontecido pelo menos há 2 anos, tá? E se nenhuma dessas condições forem atendidas, como é que vai ser? O pagamento da pensão vai se dar apenas por 4 meses. O beneficiário, no caso, vejam bem, é no caso de companheira, companheiro, esposo ou esposa. Só nesse caso. Não implementou os requisitos, o pagamento da pensão, um dos 2 requisitos, ou não completou um dos 2, o pagamento do benefício é apenas por 4 meses, tá? A legislação ainda fez um escalonamento de período, prazo de pagamento. Tá? Vamos ver aqui. Se o beneficiário, cônjuge ou companheiro, nós estamos tratando só dos 2, cônjuge ou companheiro, esposo ou esposa, se for menor que 21 anos, vai receber a pensão apenas por 3 anos. A data de início dessa contagem é a data do óbito do segurado. Tá? Esses 3 anos se inicia desde a data do óbito do segurado. Dos 4 meses desde a data do óbito do segurado. Se ela tiver, ou ele tiver, entre 21 e 26 anos, o pagamento da pensão vai ser por 6 anos. Se tiver entre 27 e 29 anos, vai ser por 10 anos. Se tiver entre 30 e 40 anos, vai ser por 15 anos. Se tiver entre 41 e 43 anos, vai ser até por 20 anos, e a partir de 44 anos não, vai ser vitalícia, tá? Vai ser vitalícia. Também já está plenamente amparado as relações homoafetivas, tá? Tem o mesmo direito e obrigação do companheiro, da companheira, tá? E a lei, ela trouxe também uma outra questão, uma outra exigência. Qual é essa exigência, Alain? É o seguinte, é vedado a constituição de novo casamento ou nova união estável. Se houver um novo casamento ou uma nova união estável, o benefício de pensão ele é cancelado, ele é suspenso o pagamento. Tá? Quem são os dependentes não preferenciais, Alain? Vamos lá. Os pais, o irmão menor de 21 anos ou inválido, desde que a invalidez seja pré-existente ao óbito do segurado. Esses há necessidade de inscrição prévia. Tá? Muitos pais, nós já tivemos processo que foi indeferido em função dos pais serem dependentes do segurado e ele não ter feito a inscrição como dependente dele. Mas você só pode fazer a inscrição desse rol dos pais e do irmão se você não tiver esposa nem filhos. Tá? Se você não tiver nem esposa nem filhos. E você tem que comprovar a dependência econômica. Tá? Tá aqui, ó. Há necessidade de inscrição prévia desses dependentes. Ok? Comprovando que, de fato, eles estão na sua dependência econômica. Para a comprovação de vínculo de dependência econômica, nós elencamos, de acordo com o decreto 3.048, que regulamenta também o regime geral de previdência social, nós elencamos aqui alguns documentos que podem servir de base para vocês. Por exemplo, certidão de nascimento de filhos à vida em comum, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda do segurado em que consta a interessada como dependente, disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão do ato de atos da vida civil, procuração ou fiança reciprocamente outorgada, conta bancária conjunta, registro em associação de qualquer natureza, onde consta o interessado como dependente do segurado, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregado, apólice de seguro, da qual consta o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária, ficha de tratamento de instituição de assistência médica, da qual consta o segurado como responsável, escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome da dependente, declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos ou quaisquer outros documentos que leve à convicção do fato a comprovar, né? Eu anexo a outros documentos que, porventura, vincule o segurado ou segurada ao seu beneficiário, tá?
Aos filhos não há essa necessidade desses documentos auxiliares, né? Tá? Complementares, aliás. Abono de permanência nós já falamos aqui, mas só para ter no material de vocês aí essa necessidade da implementação aí dos requisitos. Auxílio funeral, lembrando ainda de abono de permanência que o Sisprev ele está parametrizado para fazer a simulação de abono de permanência, tá? O Sisprev ele está lá, tem um módulo lá que você lança todos os tempos e ele vai dizer se tem direito a abono de permanência ou não. Auxílio funeral. Auxílio funeral é um benefício do servidor, tá? Está previsto lá na Lei 1762, que é o Estatuto do Servidor, que ele diz: será pago auxílio funeral correspondente ao mês de vencimento e remuneração provento, mediante prova de despesa a quem providenciou o sepultamento do funcionário falecido. O vencimento, remuneração ou provento corresponderá àquele do funcionário no momento do óbito. Em caso de acumulação legal de cargos do Estado, o auxílio funeral corresponderá ao pagamento de cargos de maior vencimento ou remuneração do funcionário. A despesa do auxílio funeral correrá à conta da dotação orçamentária própria do cargo, que não será provida antes de decorrido 30 dias da vacância. Vejam que ele diz o seguinte, ó. A quem providenciou o sepultamento do funcionário falecido. Ele não diz que é o dependente. Tá? Ou diz que é a esposa, ou diz que é o filho, ou diz que é um parente. Ele diz a quem providenciou o sepultamento do funcionário falecido. E essa pessoa tem que se habilitar mediante documentação. A nota fiscal da despesa, né? Aí ela apresenta os documentos pessoais e a solicitação para que a SEAD possa efetuar o pagamento do auxílio funeral. Tá? Contribuição e restituição de contribuição previdenciária. Tá? Quem foi aposentado em outra regra qualquer, ele está isento da contribuição previdenciária até R$ 5.839,45. Caso essa pessoa venha a ter um problema de saúde que a deixe incapacitante, um problema de saúde incapacitante, e ela fique isenta do imposto de renda, essa isenção dela sai de R$ 5.839,45 para R$ 11.678,90. Tá? Então, ele deixa de contribuir para a Previdência até R$ 11.678,90. Então, eu posso entender o seguinte, eu posso entender que, de fato, não existe isenção de contribuição previdenciária. Existe o quê? Uma faixa de isenção. Se eu estiver dentro dessa faixa, eu fico isento. Se eu não estiver, eu vou ficar isento de uma parte e ter que contribuir daquilo que excede essa parte que eu tenho direito de isenção. Tá? Então, para quem foi aposentador em outra regra, é R$ 5.839,45 e que não tenha não seja portador de doença incapacitante. Quem foi aposentado por invalidez e seja uma doença incapacitante, está isento da contribuição até R$ 11.678,90. Tá certo? Nós vamos entrar no contexto específico dos pontos a observar na análise de processo de aposentadoria. Tá? Primeira coisa que eu tenho que botar na minha cabeça é o seguinte: a Amazon Prev ela só aposenta servidor de cargo efetivo, ou efetivado, né, ou declarado do quadro suplementar do cargo efetivo. Então, a primeira coisa que eu boto na minha cabeça é isso. São os segurados, servidores de cargo efetivo. E o ponto inicial que eu vou analisar dessa aposentadoria é a data em que ele foi efetivado, ou por concurso, ou por decreto, ou por decreto declarando do quadro suplementar, mas a data que ele foi. Então, eu tenho que ver o seguinte: se ele é servidor efetivo, tá. Ele ingressou de que forma? Concurso público, né? Foi por concurso público, ou ele foi integrado no regime estatutário, ou ele foi enquadrado no regime estatutário, ou ele foi declarado do regime estatutário, foi declarado do quadro suplementar, ou ele foi transformado, ele fez um concurso, era CLT, foi transformado em servidor estatutário, tá? Foi um aproveitamento,
né? Mas ele foi aproveitado aqui. Mas ele era estatutário quando? Né? Desde quando ele era estatutário? Então eu tenho que observar essa questão. Então vamos ter um norte aí, até no nosso sistema, que você vai utilizar a data em que ele foi efetivado, tá? Aí, eu tendo a data em que ele foi efetivado, eu tenho que ver o período anterior à efetivação dele. Lógico que, se ele passou pela primeira vez num concurso público, ele tem a vida no serviço público a partir dali em diante. Se ele já veio integrado, sim, mas como ele foi integrado? Toda integração, ela necessita de um vínculo anterior, que o servidor tenha vínculo anterior. Se ele não tem vínculo anterior, não tem como fazer uma integração direta, tá? Não estou dizendo que isso não exista, pode ser que tenha, o servidor que já surgiu dentro do decreto de integração. Aí nós vamos ter que comprovar que não tinha mais nada, mas com certeza ele vai ter pelo menos a mesma data da integração, ele vai ter. Para poder ter sido integrado, ele vai ter que ter uma portaria, nem que seja na mesma data da integração, tá? Porque a integração, ela é a transformação de uma situação que tinha, ou de CLT, ou de regime especial, para uma situação de servidor estatutário, né? Submetido a 1762, submetido a 1778. Tá? Então, o servidor não pode, principalmente, surgir já dentro do decreto de efetivação, se ele não tiver um decreto que o contrate, que inicie a vida dele no serviço público. Tá? Então, esse período anterior eu tenho que ver. Era CLT? Eu boto na minha cabeça que eu só posso averbar período CLT se eu tiver a correspondente certidão de tempo de contribuição. Tá? Tem que ter obrigatoriamente a certidão de tempo de contribuição. Ou se ele era CLT, se era serviço prestado, se era exclusivamente cargo comissionado, vai ter que ter essa certidão do INSS. Se ele era regime especial era aquele pessoal que foi contratado pela Lei 1674 de 1984. Tá? Esse período do regime especial, o que acontece? Como era uma contratação frágil, poderia ser contratado por um mês para a substituição de um servidor que estava de férias, poderá ser contratado por 3 meses para a substituição de quem tivesse de licença especial, poderá ser por 6 meses, aquelas que estavam de licença maternidade, pode ser por 1 ano, pode ser pelo ano letivo, né? Pode ser que ele tenha sido contratado só com a previsão inicial, sem um término de contrato. Então, nesse caso do regime especial, nós precisamos das fichas funcionais, além de todos os atos de nomeação, exoneração dele, todos os atos que contem essa história dele. Tá? Da 1674, nós precisamos disso. Nesse caso, necessariamente tem que anexar os contra-cheques dele, os financeiros dele. Tá? Porque nem sempre você vai precisar anexar mais esses contra-cheques. Ok? Serviço prestado, se ele era serviço prestado, tá? Se ele estava designado, de repente ele era professor, ele já era efetivo num e estava sendo designado no outro, né? E ele foi, ou então ele era CLT num e estava designado no outro, e depois quando foi integrado tanto na designação quanto no contrato CLT. Eu tenho que ver essas variáveis que envolvem a vida do servidor. Se ele era só cargo comissionado, de repente ele veio como cargo comissionado e foi integrado no regime estatutário, tá? Não estou dizendo que isso é regra, mas pode ser que isso tenha ocorrido. Depois eu vou com base nessas informações, eu vou observar quando foi a data da implementação de todas as exigências para ele aposentar. Isso o sistema, você imputou os dados no sistema, o sistema automaticamente já vai te dizer isso. Tem um módulo de simulação que ele vai dizer, olha, o camarada tem, o servidor tem idade tanto, tempo de serviço de contribuição tanto, tempo de serviço público tanto, tempo no cargo tanto, tempo na carreira tanto, tá? Então ele vai te dizer isso aí tudinho. Diante disso, eu já vou saber qual é a melhor regra para o servidor. Que regra ele implementou? Se foi uma regra de transição, se foi uma regra permanente. Qual vai ser a forma dessa regra? Se vai ser com base na remuneração do servidor no cargo efetivo, com base na média aritmética das 80% maiores remunerações.
Qual vai ser a forma de reajuste desse benefício? Se ele vai ter paridade, se ele vai ter mesma data e mesmo índice do INSS, tá? Aí nós vamos entrar no processo em si, que esse processo nós dividimos ele em 4 partes. Primeiro, os documentos. Os documentos necessários ao processo, eles vieram elencados, né, na Resolução 02 de 2014 do TCE, que foi feita uma alteração pela Resolução 10 de 2015. Tá? As resoluções são do TCE. O TCE diz, olha, no mínimo tem que ter esses documentos. Tá? Mas ele diz lá na resolução também, caso necessite, nós podemos solicitar outros documentos. Quando lá na Amazonprev o TCE começa a notificar a Amazonprev, né, por determinado ponto, por exemplo, ele tem implicado muito com a acumulação de cargo, o horário, né, tem que implicado muito com o horário. Então, lá de acumulação, nós já colocamos o horário lá. E nós estamos pedindo para o pessoal dos municípios, o pessoal que tem cargo em outra esfera da administração pública, que coloquem um documento, de preferência uma declaração, dizendo, olha, o fulano de tal, a carga horária dele é 30 horas do horário tal ao horário tal. Tranquilo. Né? A gente coloca num processo para que não tenha esse problema. Então, a gente tem solicitado isso, tá? Assim como quando ele começa a bater muito em cima de alguma solicitação, nós começamos a orientar os órgãos que passem a acrescentar aquele documento ou aquela informação para que o TCE não fique notificando nem a Amazonprev, nem vocês no órgão de origem, tá? E nem o servidor, porque o servidor, quando ele vê o decreto dele de aposentadoria, ele tem um grande alívio dizendo, poxa, agora eu já posso descansar. Mas mal ele sabe que ainda precisa a homologação do TCE, que muitas vezes eles vão... O colega fica tão desorientado que ele não consegue mais nem ler. Né? Ele não consegue ler mais coisa nenhuma. Já tem muitos professores que já estiveram lá na Amazonprev com a notificação do TCE dizendo, olha, eu queria saber o que o TCE está pedindo. Eu digo, mas a senhora chegou a dar uma olhada no processo? Eu olhei, mas não entendi nada. Tá bom, então vamos ler junto, né? A gente tenta orientar da melhor forma possível para que o servidor não tenha prejuízo, tá? Então nós temos que trabalhar naquela questão do princípio da eficiência, lá esculpido no artigo 37, né? Os princípios básicos da administração pública, para que não tenha retrabalho, né? Preservação do material, despesas, essas questões todas que devagar a gente vai, ao final, somando tudo, nós temos um trabalho mais eficiente, nós temos o colega, que é o servidor, mais satisfeito, né? Podemos até já prover aquela vaga que teve do colega, redistribuir o serviço. Enfim, é um benefício geral a todos. Tá? Então, nós vamos entrar, como o tempo já está aqui avançando, né? E nós vamos precisar abrir para questionamentos ainda, nós vamos trabalhar na resolução do TCE amanhã, tá? Elencando esses documentos. Eu vou mostrar para vocês quais são os documentos que o TCE está exigindo, quais foram as mudanças que aconteceram e orientar vocês da melhor forma possível. Tá? E esse material todinho nós já vamos disponibilizar para a SEDUC repassar para vocês. Tá? Pode ficar tranquilo aí e nós vamos fazer isso. Nós podemos passar para os questionamentos, e eu quero só relembrar 2 questionamentos de ontem, que eu acho que não deu tempo de nós dirimirmos a dúvida. Nós já dirimimos a dúvida aqui de Codajás quanto ao assistente social, e nós temos aqui de Humaitá, servidora que trabalhou pelo DERA no projeto Rondon, que precisa solicitar CTC de 1990, antes da integração de 2001, uma vez foi ao INSS, teve sua CTC negada. Como a servidora deve proceder? Ela é do decreto, deve ser do decreto que está falando aqui, integrada em 2001, deve ser do decreto 21.712, né? Como eu falei, o INSS entende que é segurado deles e eles não irão fornecer certidão. Infelizmente, a situação está desse jeito. Qual é?
nem o INSS vai mandar uma certidão de lá para cá, nem nós podemos emitir uma certidão daqui para o INSS. Por quê? Porque o regulamento, a legislação, ela diz que nós só podemos emitir certidão de tempo de contribuição para ex-servidor. E até agora a situação do pessoal do 20.712 não foi definida totalmente. Tá? Nós ainda consideramos como servidor efetivo do Estado a vinculação normal, portanto, nós não podemos emitir essa certidão daqui para levar para o INSS. E de contrapartida, infelizmente, ele não vai mandar de lá para cá. Porém, se esse período, a pessoa já estava, normalmente o pessoal já é da década de 70, do início da década de 80. Se essa pessoa ingressou no serviço público por esse período, o INSS é obrigado a fornecer a certidão. Por quê? Porque ele tem estabilidade excepcional do artigo 19 do ato das disposições transitórias da Constituição. Tá? Então tem que ir lá com o analista do INSS, primeiro tem que confirmar essa informação e pedir do analista do INSS dizendo, não, olha, eu já estava no Estado, já em 5 de outubro de 83 eu já estava no Estado, então eu tenho a estabilidade excepcional do artigo 19, portanto eu estou vinculado à Amazonprev e vocês têm que me fornecer a certidão, tá? Mas se foi posterior a isso, o INSS infelizmente não vai. Se quiser aposentar, se tiver na pressa para aposentar, só entrando com um processo judicial aí. Do projeto Rondon, é que ela diz aqui, servidor trabalhou pelo DERA, /projeto Rondon, que precisa solicitar CTC de 1990, né? CTC de 1990. Ah, tá aqui, tá na tela, bora lá. A 28 precisa trazer CTC do INSS, mas o INSS não está fornecendo. Como proceder? Se for só do projeto Rondon, o projeto Rondon estava vinculado, era um projeto federal, né? Tem que verificar primeiro o seguinte, se houve pagamento e houve desconto. Se houve pagamento, houve desconto. Eu posso dar uma verificada quanto a projeto Rondon, porque, em geral, esses estágios eles não tinham pagamento nenhum. Eles não tinham pagamento. Tá? Nós vamos dar uma verificada, eu vou dar uma verificada hoje e amanhã eu trago a resposta. Tá bom? Esse ainda é de ontem, né? O professor tem direito a solicitar aposentadoria proporcional, tendo idade e não tendo tempo de contribuição? Vou retomar. As exigências são cumulativas, ou seja, eu tenho que implementar todas. Tanto o professor quanto qualquer outro servidor, ele só pode aposentar dentro daquela regra em que ele implementou todos os requisitos. Tá? Não existe mais a questão de dizer, implementei só um requisito, posso aposentar? A não ser o compulsório em invalidez. Esses são a exceção. Tá? Invalidez não tem como eu dizer, não, tu não pode ficar inválido agora, vai ficar inválido daqui a 2 anos, não tem. A junta médica diz, está inválido, então é só essa exigência para eu poder aposentar. E o compulsório é somente a idade. Implementou os 70 anos anterior ou 75, pode aposentar. Fora isso, não tem como. Tá? Dizer, eu posso então, pedir licença para interesse particular e me aposentar por idade futuramente, ou ir contribuindo até implementar os restos dos requisitos, você tem que observar bem o seguinte, que requisitos você já implementou? Tá? Porque a contribuição facultativa, ela só vai servir para a questão do tempo de contribuição. Ela não tem efeito para tempo no cargo, nem tempo na carreira. Tá? No cargo, na carreira, nem tempo no serviço público. Ela não tem essa característica de cobrir esse período. Tá? Bora ver agora, Nhamundá. Essa questão dos militares tem uma emenda do Estado que estava tratando dessa situação, mas a questão ainda não foi finalizada. Tá? Quanto a essa 101 do Senado, ela tem algumas previsões. Tá? Não é de forma geral militar. Tá? Em geral, eles estão querendo que o
policial militar ele seja considerado cargo técnico, tá? Mas isso ainda não foi finalizada essa discussão aí, tá? São Sebastião do Atumã, né? Bom dia. O servidor que é professor efetivo municipal contribui para o INSS. Ele está trabalhando de professor PSS na SEDUC, né? Professor de processo seletivo, processo seletivo, né? Contribuição também é INSS. O mesmo servidor passou no concurso e aguarda a convocação. Ele pretende solicitar licença especial ou LIP da efetiva municipal para ficar com as 3, PSS, efetivo municipal e efetivo estadual. Como fica essa situação na questão da contribuição? Primeiro, ele não vai poder ficar com as 3, tá bom? Ele já tem uma acumulação dupla aí. Ele já tem município e já tem estado, tá? Independente de para onde ele contribui, tá? Lembra que o artigo 37 disse que é cargo, função, emprego, tudo está incluído nisso aí, certo? Ele já tem essas duas ocupações aí vinculadas ao município e vinculadas à SEDUC. Ele só vai poder assumir o outro se ele abrir mão de um dos dois, tá? Ah, mas ele está de licença para interesse particular. Independente disso, ele continua sendo como servidor público, ele não perdeu o vínculo de servidor público, tá? A licença para interesse particular, você continua mantendo o vínculo, tá? Fica suspenso a questão da vinculação, fica suspensa a questão funcional, mas você continua com o vínculo você continua ocupante de um cargo, tá? De um cargo efetivo. Aquele cargo não foi dado vacância, aquele cargo é seu para o qual você fez concurso. Então você continua como servidor público ou municipal ou estadual. Você só pode ter 2. É PSS, etc. Só pode ter dois cargos, tá? Nesse caso de professor, não pode ter o terceiro. De Coari, minha mãe está com dificuldade no INSS para receber a CTC dela para entregar na Amazon Prévio, devido à declaração errada do RH da Suzan, fez onde expressou errado, informando que o servidor nunca recolheu a INSS. Por esse detalhe, a INSS não liberou a CTC. Fiz um pedido de retificação da declaração e hoje estou no segundo recurso e aguardando liberação da CTC. Minha mãe já tem 33 anos de contribuição e 58 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa. RH, Amazon Prévio, declaração errada da Suzana. Esse período que ela está buscando junto ao INSS, qual era a vinculação dela? Era CLT? Se era CLT e ela fez concurso, ele é obrigado a fornecer. Mas se era regime especial, o INSS não vai fornecer porque é competência da Amazon Prévio fornecer para o regime especial. Tá? No âmbito do Estado, não há necessidade de emissão de CTC no caso de quem não é CLT. Veja bem, só no caso de que não é CLT, mas CLT, PSS, aquelas coisas todas que descontaram para o INSS, tem que buscar no INSS. Mas regime especial antes de 98, nós que emitimos CTC, mas se é para o Estado, só a documentação de uma certidão de tempo de serviço encaminhada é o suficiente. Se for regime especial, o INSS não vai liberar essa CTC, não tem como, tá? Teria que ver especificamente a situação da sua mãe para a gente poder orientar de uma forma mais produtiva aí, tá? Que ela já tem 36 anos de contribuição, 58 anos de idade, tem que ver o tempo de serviço público no cargo, na carreira e o ingresso dela para ver se ela já tem condição de se aposentar, tá? Se puder mandar detalhes aí, pelo menos, e dar nome e CPF dela para a gente fazer uma consulta, a gente pode fazer aí a consulta e te dar uma orientação melhor, tá bom? Alan, como fica a situação dos servidores integrados que já estão aposentados? Tenho situações que recebi a mensagem para comunicar uma servidora para ela voltar a trabalhar. São Paulo de Olivença.
Provavelmente, a pessoa ela é convocada, vamos dizer assim, ela é notificada para retornar à atividade em duas situações. Uma, pelo Tribunal de Contas, ao julgar o benefício de aposentadoria dela, ele analisa, julga ilegal e observa dizendo, olha, ela não tem condição de aposentar, retorne ela para a atividade. Isso é uma hipótese. Segunda hipótese é, no procedimento que nós temos, que é fazer avaliação periódica das pessoas que aposentaram por invalidez e a junta médica concluiu que a pessoa não é mais inválida, ela tem condição de trabalhar e a pessoa retorna a trabalhar. Tá? No caso em ambos os casos, a pessoa só pode retornar se ela ainda não atingiu a compulsória, 70 ou 75 anos. Tá? Aí ela pode retornar para a atividade. Mas ela tem ainda, se for o Tribunal de Contas, ela tem o direito de entrar com recurso, de contraditório aí para ver se o Tribunal de Contas já analisa a situação dela. Ok? Bom dia. Se o professor já implementou as contribuições necessárias, mas não tem idade para se aposentar, ou seja, faltou 5 anos, esse período a mais de contribuição vai ser restituído? Como fica essa situação? A pergunta é boa, né? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas pensam que estão lidando com o INSS. Nosso regime de previdência, o regime próprio, ele tem uma característica diferenciada. Tá? O servidor público ele só está aposentado a partir do momento em que o decreto é publicado no Diário Oficial. Tá? Então, a partir dali, nós não podemos mais... ele tem que sair da folha dos ativos para a folha dos inativos e, dependendo do valor que ele recebe, são suspensos as contribuições ou calculadas proporcionalmente dentro daqueles cálculos 5.839,45 para isenção e 11.000 se for com uma doença incapacitante. Tá? Ele só está aposentado a partir do momento da publicação do decreto dele no Diário Oficial. Tá? O que passou de contribuição, ele está dentro do caráter solidário do regime de previdência. As duas únicas exceções são as seguintes. Quais são elas? A aposentadoria por invalidez e a aposentadoria compulsória. Tá? Por quê? Porque a vida funcional do servidor, na aposentadoria por invalidez, ela cessa naquela data que o laudo discrimina lá. Então, na compulsória também, a vida funcional do servidor, ela cessa no momento em que ele implementa o requisito 70 ou 75 anos de idade. E a partir dali, não. O decreto dessas duas modalidades de aposentadoria, quando ele é publicado, ele diz aposentar fulano de tal a contar da data de, então ele tem um efeito retroativo. Tá? Então, nesses dois casos, exclusivamente, nós fazemos a restituição. O servidor pega, faz a solicitação de restituição, ingressa com o pedido na Amazonprev e nós fazemos o cálculo e pagamos a restituição. Tá? Pode haver o seguinte, o que está acontecendo é que muitas vezes o decreto de aposentadoria sai no mês e por algum problema, ou porque o decreto precisa ser retificado, ou porque a pessoa está à disposição de outro organismo, de outro órgão lá, né, de outra esfera da administração, e, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Não é compulsória, é por idade. O decreto saiu em janeiro. Só agora, em julho, ele sai da folha dos ativos e passou para os inativos, nós fazemos a restituição. Aliás, ele tem direito da restituição a partir da data desse decreto. Somente nessas hipóteses, tá? Não é só o tempo de contribuição que vai nortear tudo. São todos os requisitos cumulativos e mais completado pela questão do regime solidário da Previdência do Servidor Público. Tá? Bom dia. No caso de professores que ingressaram via concurso em 1993, o período que eles trabalharam anteriormente como regime especial conta como tempo de serviço? Se sim, como incluir? Da mesma forma que é prática já dentro da SEDUC, né? Você preferencialmente faz aquela certidão de tempo de serviço que
que ele era regime especial, computa todo o tempo bonitinho, anexa os documentos todinho desse período, anexa o processo e a verba já diretamente, sem problema nenhum, tá? Carauari. Alan, quanto ao auxílio localidade, qual é o entendimento correto? O servidor tem direito quando se aposenta? No entendimento dos órgãos fiscalizadores, TCE e TCU, sim. Já alguns técnicos da Amazonprev acham que não, né? Quiséramos nós, na Amazonprev, termos esse poder de dizer você recebe, você não recebe, né? Mas, infelizmente, o nosso poder não vai a tanto. A própria Procuradoria-Geral do Estado já havia entendido lá atrás, assim como muitos já entenderam lá atrás, que essas gratificações, pela natureza do local de trabalho, elas não integrarão os proventos de aposentadoria. Tá? Elas não integrarão porque elas não têm a característica de remuneração do cargo efetivo. Como eu falei, a pessoa está lá no município, se ela vier para Manaus, ela vai perder essa gratificação, ela vai deixar de ter o direito de ganhar. Então, ela não é inerente, a pessoa não é vantagem pessoal, tá? Ela é uma gratificação de natureza transitória, tá? Ela é de natureza transitória. O TCE, através da súmula 24, entendeu que ter direito, tudo bem, uma súmula do TCE é um entendimento vinculante interno dentro do tribunal. Por isso que nós pegamos essa súmula, submetemos à Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão máximo de interpretação do contexto administrativo legal, tá? Dela, da Procuradoria, só quem pode discordar é o governador do Estado. Tá? Então, nós temos que obedecer a essa questão. Por isso que nós submetemos a súmula 24 à PGE e ela reiterou, dizendo, olha, é o seguinte, continue fazendo do jeito que vocês estão fazendo. Não inclua a gratificação de localidade. Vamos esperar que o Tribunal de Contas se manifeste nessa questão aí, pela inclusão ou não da gratificação de localidade. E é esse procedimento que nós estamos adotando. Tá? Não é uma questão pessoal de algum técnico de Amazonprev, que nós não estamos ali para fazer nossa vontade pessoal, mas sim aquilo que a legislação determina que nós façamos quando da investidura do cargo público, né? Impessoalidade, tá? Legalidade, nós temos que trabalhar sempre dessa forma aí com a questão da eficiência. Infelizmente, tem essa questão dos entendimentos legais em relação ao TCE, né? Mas nós temos que seguir aquilo que a Procuradoria-Geral do Estado nos orienta a fazer, tá bom? Tem mais alguma? Gostaria de mais esclarecimentos sobre a diferença entre o tempo de contribuição, o tempo do serviço público, o tempo de cargo, também sobre o abono de permanência, Barcelos. Diferença entre tempo de contribuição e tempo de serviço público. Tá, tempo de contribuição é aquele tempo total que você pode trazer do comércio, da indústria, da prefeitura do município, né? Você pode trazer o tempo total. Esse é tempo de contribuição, tá? Independente da sua vinculação, você traz esse tempo. Eu trabalhei tanto tempo no distrito, trabalhei tanto tempo no comércio, trabalhei em escola privada, etc e tal. Todo esse tempo você vai trazer como tempo de contribuição. Tempo de serviço público é aquele tempo que você exerceu em atividade em algum órgão da administração pública. Aí você traz aquele período para averbar. Tempo de serviço público. Tempo no cargo. Tempo no cargo é quanto tempo você está naquele cargo lá. Tá? Você fez um concurso e está naquele cargo. Quanto tempo? Carreira também. Você fez um concurso e quanto tempo você está na carreira? Por exemplo, o que nós temos hoje. Carreira do magistério, 20 horas. Carreira do magistério, 40 horas. São duas carreiras distintas. Tá? Dentro do mesmo plano, lógico. Mas uma carreira é 20 e uma carreira é 40. Tá? Não houve uma transformação. A partir de agora o professor era 20 horas, passou a 40. Não, foi criado lá o cargo professor 40 e o professor 20. São duas carreiras diferentes. Eu fiz concurso, eu era 20 horas, fiz concurso para 40, para ganhar mais. Tá bom, então você vai ter que cumprir os requisitos de carreira e de cargo naquele novo professor 40 horas. Tá certo? É isso que é a distinção de cada um.
tá? Tempo de contribuição, o período que eu passo no serviço público. Tempo do cargo e da carreira, essa deu inserido no novo plano de cargos lá. Quanto à aposentadoria, aí o abono de permanência, eu fiquei... acho que abono de permanência, vamos só falar mais um pouquinho, que abono de permanência é aquela questão, implementei todos os requisitos para aposentar com proventos integrais, tenho direito ao abono de permanência desde a data em que completei todos os requisitos, tá? Não é desde a data, eu completei o tempo de contribuição lá faz 5 anos, mas eu completei a idade agora. Vai ser retroativo a 5 anos? Não, vai ser a partir de agora, porque é quando você passou a ter direito a aposentar, tá? Bom dia, Alan. Quanto à aposentadoria, como ficam os proventos dos assistentes administrativos, que trabalham como responsável de setor de pessoal, considerando que nos nossos proventos não consta a Grateduc e o desconto incide sobre o vencimento base. Na realidade, nesse caso, a contribuição ela tem que ser em cima das duas gratificações, tanto do vencimento quanto da Grateduc. Se tiver adicional por tempo de serviço, adicional por tempo de serviço mesmo. Por mais que você ganhe uma gata, ganhe uma outra gratificação, mas o desconto tem que ser sobre a remuneração do cargo efetivo, que é isso que você vai ganhar quando você for aposentado, né? Se for com paridade. Se não, vem aquela questão da média e essa composição vai servir só como parâmetro para limitar a média que você tiver direito lá, tá? Mas essa questão tem que descontar sobre vencimento, Grateduc e o adicional se tiver, tá? Ou quintos também se tiver, descontar sobre a remuneração do servidor no cargo efetivo, ok? Tenho casos lá, Fonte Boa, esse foi Boca do Acre, né? Boca do Acre. Um abraço aí a todo o pessoal que está participando, é muito boa aí a participação de todos, né? Bora agora em Fonte Boa aqui. Tem o caso em Fonte Boa que o servidor era serviços gerais, depois passou para assistente técnico e depois para professor. Como proceder nesse caso para aposentadoria? né? Vamos lá. De forma geral, eu tenho que analisar a situação desse servidor. Sabe que para ele, como professor, o tempo tem que ser exclusivamente das funções de magistério. Eu tenho que ver se somente das funções de magistério ele vai atingir esse requisito desprezando os serviços gerais e o assistente técnico. Se não, eu vou ter que colocá-lo na regra geral. Eu tenho que analisar essas duas hipóteses. Se eu averbar algum desses outros tempos que não seja de magistério, ele vai para a regra geral. Se ele não quiser ir para a regra geral, ele tem que implementar os requisitos da regra especial, que é 30 anos e 30 anos de contribuição, né? 30 anos das funções de magistério e 55 de idade. Aí ele tem que ver qual vai ser o mais vantajoso. Né? Se o tempo é pouco, né, vamos dizer, ele passou um ano como serviços gerais e passou um ano como assistente técnico, é lógico que se ele implementa os 30 anos, ele ainda economiza aí 3 anos, né? Mas se foi mais de 5 anos, aí já pesa aí no tempo de contribuição, entendeu? O que tem que botar na cabeça é o seguinte, eu averbei qualquer tempo que não é da função de magistério, que não é de professor, eu averbando para um professor, o professor vai ter que, se for computar esse tempo, vai ter que ir para a regra normal. Tá? Para ir na regra especial de professor, somente nas funções de magistério, somente no cargo de professor. Jutaí, Marcos de Jutaí. Quanto aos servidores que poderão ficar à disposição, de que forma se faz o desconto para a Amazonprev, uma vez que ele terá pagamento sustado da SEDUC? Tem que ser feito com base na remuneração do cargo efetivo. Lá o órgão que está recepcionando esse servidor, que está se utilizando da mão de obra desse servidor, ele vai ter que parametrizar no sistema dele lá o vencimento, a remuneração do servidor, os 11%, descontar os 11% do servidor e não esqueça dos 22% ou dos 13% da cota patronal dele, senão a SEDUC vai ter que arcar com essa despesa aí, tá? O órgão para o qual esse servidor está sendo disposicionado tem que contribuir com essas duas parcelas, servidor e patronal, tendo como base a remuneração do servidor no cargo efetivo, contribuindo para a Amazonprev, tá? A servidora foi aposentada como auxiliar de enfermagem pela Suzano.
Após completar tempo de serviço e idade, ela pode requerer aposentadoria como professora, visto que foi concursada para este cargo em 94. Auxiliar de enfermagem é um cargo técnico? É uma profissão regulamentada? Eu sei que antigamente os auxiliares de enfermagem, eles desempenhavam funções hoje que foram atribuídas aos técnicos de enfermagem. Se ela tiver carteirinha do Corém, é considerado um cargo técnico, então ela pode acumular com o de professor sem problema nenhum. Tá? Agora, se ela não tiver, não tem como dizer que ela é um cargo técnico, né? Porque, inclusive, o auxiliar de enfermagem hoje, ele tem uma outra característica, o cargo. Mas você está falando que ela é daqueles cargos de auxiliar de enfermagem antigos, né? Ela deve ter a carteira do Corém, que respalda ela como uma profissão regulamentada e a necessidade de ter um conhecimento específico na área de saúde, lá, na área de atendimento de pessoas, né? Então, se ela tiver um cargo técnico, se não tiver, vai ser um complicador, tá? Bom dia, referente aos dependentes, posso declarar alguém que seja aposentado? Os dependentes, primeiro, os dependentes são aqueles elencados: esposa, companheiro, esposo, esposa, companheira, esposo, companheiro, independente do sexo, né? Hoje, independente do sexo. E se for nessa característica, sem problema nenhum. É dependente, né? Dentro daquelas comprovações lá. Se for um filho, já não pode, a não ser que você comprove que esse seu filho, ele é inválido, que ele não tenha condições de se manter, que ele necessite, que o dinheiro dele dá só para comprar remédio, não dá para a subsistência dele, que ele diretamente depende de você, mora com você, que enfim, que ele tem aquela dependência direta, né? Por quê? Porque eu não posso entender que previdência é herança, ela não é herança, tá? É um benefício, não é herança. Então, para eu ter alguém aposentado dependendo, para ser meu dependente, ele tem que preencher alguns requisitos. O básico é, pelo menos, inválido e a renda ser insuficiente para a subsistência dele. Mas isso aí tem que ter todo um processo para comprovar isso aí, tá? Uma professora ou um professor assumir uma direção de escola, o tempo de contribuição aumenta? Não. Por quê? Porque pela lei complementar, acho que foi 82, salvo engano, ela disciplinou o que era função de magistério. Dentro das funções de magistério, tem de direção de escola, planejamento, assessoramento pedagógico, tá? Além do exercício da docência. Tá? Ela ampliou, mas ela diz que é o seguinte: a Constituição diz que isso tem que ser exercido dentro do ambiente escolar, tá? Dentro de uma unidade de ensino. Inclusive, a gente tem até uma discussão da evolução do centro de mídias, né? Aquela questão toda que não deixa de ser uma existência atualmente, né? Que estaria inserido como função de magistério, né? Tá certo? Então, ele vai como professor na regra especial. Um diretor de escola vai como professor na regra especial. O INSS liberou uma CTC apenas informando o período de trabalho quando CLT, de fevereiro de 85 a janeiro de 86. Pelo fato de ter detalhado o período especificado, a Suzana não aceita, alegando que o Amazon Prev não aceitaria. O que você diz com relação a isso? Voltei no INSS para que fosse detalhado, o INSS não atendeu esse pedido. E agora? O INSS liberou uma CTC apenas informando o período trabalhado. Tá, de 85 a 86, é um ano mais ou menos, né? Mas onde é que a pessoa quer averbar esse período? É na Suzan ou é na SEDUC? O entendimento é que é um período CLT, tudo bem. Ele vai fazer fracionar esse período. Se for o caso de fracionamento, vamos voltar um pouquinho. Se essa CTC
está destinada a um órgão e ele quer averbar no outro, não é possível. Começa por aí, tá? Ah, eu pedi uma CTC para averbar na Suzano, agora eu quero averbar na SEDUC, eu não posso fazer isso, tá? Eu pedi uma CTC para averbar na SEDUC, eu tenho que averbar na SEDUC. Se for para a Suzano, eu tenho que averbar na Suzano. Tá, então, segunda hipótese. Ah, eu pedi uma CTC para averbar na SEDUC. O tempo era da Suzano, eu quero averbar na SEDUC. Só que eu quero pegar esse 1 ano e averbar 6 meses numa matrícula e 6 meses na outra. Eu posso? Posso. Desde que eu peça para o INSS dizendo, olha, os meses de janeiro, fevereiro, março, averbar na matrícula tal, abril, maio, junho, julho, averbar na matrícula tal. E o INSS vai fazer isso sem problema nenhum. Eu penso que se for numa dessas hipóteses, pode, sem problema nenhum, tá? Se não for, se for todo para um local só, não precisa essa especificação, não. Porque só o fato de dizer, olha, o órgão instituidor é a SEDUC, nós vamos entender que aquele período todinho é para averbar na SEDUC, tá? Só em caso de fracionamento que precisa fazer essa especificação. Ok? Bem, por hoje é só, né? Nós amanhã damos prosseguimento a nosso treinamento e quero agradecer de pronto aqui o pessoal da SEDUC, né, que tem dado todo o apoio aí, o pessoal aqui do Centro de Mídias, né, que tem nos apoiado aí, nos dando condição para que esse treinamento possa ser realizado da melhor forma possível. Tá certo? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.